Olá, meninos, tudo bem? Como vocês estão? Hoje nós estamos aqui para trabalhar com vocês, para tentar passar um conhecimento, para fazer um treinamento para você garantir sua vaga na universidade. Estamos aqui com o nosso projeto Resolução Comentada de Provas do Enem e eu sou o professor André Rosa, da parte de Ciências Humanas, e que venho aqui especificamente trabalhar com vocês na parte de História. Nós vamos fazer a abordagem dessa vez da nossa prova de 2016. A prova será a prova azul, para você, quem sabe, ter esse acompanhamento. E nós vamos fazer dessa vez a abordagem da prova de 2016, que é a prova azul, na sua segunda aplicação, porque nesse ano o Enem ele teve 2 aplicações. Pegue essa prova, me acompanhe, veja as questões que eu vou lhe apresentar e, é claro, bons estudos. E qualquer coisa, estamos aqui trabalhando em seu favor para você ter o seu lugar na universidade. Acompanhe a questão 1 desta prova que eu vou apresentar para você, que na verdade essa questão ela começa com uma avaliação de um mapa. Você terá que ter essa atenção em relação a esse mapa, que eu queria, portanto, que você desse uma olhada nele assim com bastante detalhe, tá certo? Vamos lá. Aqui o pessoal deve ter já entendido, por ter essa noção geográfica tranquila, fantástica, que nós estamos aqui focando na apresentação de um país que é exatamente os Estados Unidos da América, que acabou tornando-se assim, acabou criando com esse nome, porque os Estados Unidos é originário de 13 colônias inglesas que estas colônias viraram uma federação, viraram um país e viraram, portanto, estados para, portanto, formar esta nação. Essas 13 colônias viraram 13 estados que unidos formaram um país. Tudo bem? Por sinal, está até mesmo indicando aí no mapa essa situação. Olha só, 13 colônias originais. Essas 13 colônias, portanto, conseguiram, na sua condição de união, na sua condição de trabalho, na sua condição de desenvolvimento, fazer sua independência. A independência dos Estados Unidos é de 4 de julho de 1776. Quando isso acontece, os Estados Unidos, ao se libertar até mesmo da Inglaterra, ele começa a se transformar numa terra muito próspera. O trabalho é muito grande. Dizem que uma das principais causas para isso ter acontecido, esse desenvolvimento, não é necessariamente só porque a terra é linda, maravilhosa, fértil ou coisas desse tipo. É o trabalho da população mesmo. Existia um diferencial na colonização dos Estados Unidos. Eles começaram a desenvolver uma colonização que era uma colonização de povoamento, onde admitia-se trabalho livre, admitia-se policultura, admitia-se, no final das contas, um processo que vai gerar o desenvolvimento da nação. Por isso, devemos entender fácil porque, com o passar do tempo, os Estados Unidos começou a ser chamado de a terra das oportunidades. Onde você chegasse, onde você estivesse lá naquela região, você iria se dar bem, iria ter empregos, iria ter o desenvolvimento garantido. Mas o que aconteceu? E aí veio um lado complicado, um lado problemático. Esta terra gerou tanta atratividade porque as oportunidades eram tão grandes que simplesmente o que aconteceu? Ela começou a ficar sem espaço. E aí vai começar a ser desenvolvido no século XIX, portanto, um século posterior à sua independência, aquilo que a gente vai chamar de marcha para o oeste. Olha só, dá uma olhada de novo no mapa. Você está vendo que aqui as 13 colônias estão no litoral atlântico, então estão no litoral ou na parte leste do território. Então, a ideia da marcha para o oeste é exatamente a interiorização, a expansão que os Estados Unidos vai começar a promover. Entenderam? Então, essa expansão, essa condição de expansão que começa a existir é principalmente para tentar conseguir mais terras para os convidados, para os que vêm chegando, para esses imigrantes e principalmente também fontes econômicas. Dizendo que nos Estados Unidos, e isso foi confirmado muito tempo depois, existia ouro, era a corrida do ouro, era a corrida do Eldorado, era a ideia dos momentos de expansões que eles realmente chegaram a fazer. Mas vamos lá. Agora, existe um problema. Eu disse que existia uma questão complicada, né? Qual é a questão complicada que eu coloquei? Que o espaço era pequeno e eles precisavam ampliar. Agora vamos para a questão realmente ruim da coisa. Essas terras que você está vendo aí, que estão começando a formar os Estados Unidos, que é hoje, elas tinham um dono.
esse dono era inicialmente os nativos, quer dizer, os primeiros habitantes, os indígenas, e logo em seguida alguns outros colonizadores. Você sabia que tinha uma parte dos Estados Unidos que a França dominava? Você sabia que essa parte era até mesmo em homenagem a reis franceses, como, por exemplo, o território da Louisiana, que era um território, portanto, grandioso que existia no centro dos Estados Unidos? Quem fez uma negociação desse território para que os Estados Unidos, para que o pessoal que morava lá ficasse com esse território, foi o imperador Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, na verdade, se tornou imperador da França já no começo do século XIX, e ele irá negociar esses terrenos para conseguir renda para o país. Vendeu a Louisiana por 15 milhões de dólares. E quando vendeu isso para os Estados Unidos, o país, França, ficou estabilizado e, principalmente, os Estados Unidos teve uma expansão. Mas é como eu lhe disse, alguns donos negociaram, outros donos fizeram, portanto, algumas resistências. Os indígenas, portanto. Então, quando a gente fala, por exemplo, da expansão dos Estados Unidos, da chamada marcha para o oeste, existem inicialmente interesses pacíficos para dominar essa terra, mas que no final das contas, sabe qual era o grande interesse mesmo? É a fogo, ferro, eles conseguirem esse território para fazer, é claro, uma grande nação. Então, a nossa análise para essa questão é essa. Eu preciso desse conhecimento prévio, eu preciso dessa análise prévia, eu preciso entender que os Estados Unidos nasceu dessa região costeira, nasceu dessas 13 colônias, tinha essa colonização de povoamento que foi um grande diferencial para o crescimento do país, e preciso lembrar que esse país em crescimento precisava de uma expansão para ter mais terras para esses moradores e principalmente fontes econômicas. E com isso aconteceram alguns choques. Os choques eram principalmente com os nativos, com os indígenas, que sofreram muito, que tiveram realmente boa parte da sua comunidade devastada. E também teve alguns conflitos com alguns novos moradores, espanhóis, mexicanos, franceses. Alguns casos, uma negociação era feita diplomaticamente. Outros casos, a porrada vinha logo em seguida, usando esse termo, porque é para você entender logo de primeira isso aí. Então, agora que você analisou o mapa comigo, agora que você viu a questão comigo, vamos dar uma olhada no que vai ser pedido na questão. Olha o enunciado. Nos Estados Unidos, durante o século XIX, tal como representada no mapa, a relação entre território e nação foi reconfigurada por uma política que, olha só, eu quero saber o que fez, dando uma explicação, fazendo uma interpretação para essa questão, eu quero mostrar a você o que é que fez os Estados Unidos ficar desse tamanho. Opção A, transferiu as populações indígenas para territórios de fronteira anexados, protegendo a cultura protestante dos imigrantes, fundadores da nação norte-americana. Até que a cultura pode ter sido realmente protegida, mas não houve, no final das contas, esse interesse de proteger estes indígenas iniciais moradores em áreas de fronteira. Em alguns casos aconteceram genocídios, matanças. Quantas tribos, me lembro agora a tribo dos Cherokees, que foram completamente exterminadas em busca de suas terras para conseguir, no caso, suas fontes econômicas. Então a opção A está falsa, porque não houve todo esse cuidado. Opção B. Responde às ameaças europeias pelo fim da escravidão, integrando a população de escravos ao projeto de expansão por meio da doação de terras. Os Estados Unidos vai fazer sua abolição, sim. Não vai fazer com a independência, né? Eu, nesse comentário aqui da questão, lhe falei que a independência dos Estados Unidos é de 1776, mas a abolição deles acontece praticamente 100 anos depois, praticamente 90 anos depois, que é em 1865. Então não existia esse cuidado, a não ser quando partes como o norte dos Estados Unidos, que intensificaram seu desenvolvimento industrial, precisaram de mercado consumidor. Aí eles lembraram que os negros eram gente para querer realmente fazer sua abolição. Mas a opção B está falsa. Eles não têm, no final das contas, esse interesse. Opção C. Assinou acordos com países latino-americanos, ajudando a reestruturação da economia desses países após suas independências. A chamada doutrina Monroe, já ouviu falar nisso, que é resumida numa frase: a América para os americanos ajudava independências latino-americanas, sim. Mas esses acordos, essa ideia de, quem sabe, ajuda mútua, essa condição que ele colocou aqui até mesmo, ajudando reestruturações, não existia.
Eu vou ajudar na tua independência, querendo você livre, se livrando da Europa, para eu finalmente lhe dominar. É por isso que a doutrina Monroe era criticada dizendo que faltava, para a gente entender melhor, uma palavrinha nessa frase de resumo. Na verdade, faltava a palavra norte. A América é para os norte-americanos. Então a opção está errada. Opção D. Projetou o avanço de populações excedentes para além da faixa atlântica, reformulando fronteiras para o estabelecimento de um país continental. Vamos marcar essa opção? Vamos marcar essa opção? Essa opção está verdadeira. Essa opção é a opção que eu acabei de falar para você, entendendo que nós vamos ter, sem dúvida nenhuma, uma projeção, é claro, do crescimento dessa população para tentar, é claro, fazer crescer aquele país. Sem se preocupar com índios, sem se preocupar com os outros moradores, os Estados Unidos queria crescer a ferro e fogo, como já disse até mesmo essa frase. Vamos só entender o que está errado na opção E. Instalou manufaturas nas áreas compradas e anexadas, visando utilizar a mão de obra barata das populações em trânsito. Ele não faz tanto esse tipo de investimento. Na verdade, ele quer, é claro, fontes econômicas, como principalmente fontes mineratórias. Ele quer também mão de obra, mas ele vai se preocupar principalmente nesta ampliação. Por isso, o item fica falso. E aí, nesse caso, nós só teremos como item verdadeiro o item D. Amigos, estamos aqui para trabalhar, estamos aqui para lhe ajudar, estamos aqui para garantir o seu treinamento e, é claro, com isso, você se sentir mais tranquilo para a sua aprovação. Saiba que nosso projeto é para fazer você estar na universidade. Não importa o período, não importa o momento, não importa o vestibular. Treinamos o Enem, mas fazemos você se garantir em qualquer prova. Até a próxima!